Então tá, que bom. E apreciaram a visita, a volta. Eu dormi profundamente. Já tem alguns anos que eu venho para cá e durmo. E durante esses sonos, muita coisa boa tem acontecido comigo. E eu sonho. Às vezes, a última vez que eu estive aqui, o Joel estava com a gente. Eu, no meio do sono, ouvi aquela voz dizendo que é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leite e anda. Houve uma outra ocasião que eu cheguei aqui com uma alergia que durava já uns 2 anos. Ela não cessava, tinha ido a médicos, alergistas, tomado remédios, a minha pele estava toda machucada, cheia de feridas, e as pernas, até hoje eu tenho algumas marcas nas pernas, daqueles ferimentos. Foram 2 anos agonizantes de coceira, de uma queimação. Ninguém sabia o que era. E nós chegamos aqui com um grupo. Enquanto o grupo fazia essa volta que vocês fizeram, esse tour histórico, eu deitei num desses bancos e dormi, como já disse, sempre faço há muitos anos. É um negócio quase hipnótico. Eu vou chegando, vou deitando e vou dormindo mesmo, eu ronco. E quando eu acordei na hora de falar, fui ouvindo que tinha um barulho crescente em volta de mim, e eu abri os olhos e vi que a Adriana estava ajoelhada ao meu lado, sem tocar no meu corpo, só passando as mãos assim por cima do meu corpo. E um bem-estar imenso tomou conta de mim. O fato é o seguinte, é que eu saí daqui sem nenhuma coceira e a alergia desapareceu naquele dia para sempre, nunca mais voltou. Houve outras ocasiões com histórias muito semelhantes. Esse é um lugar, talvez um dos que eu mais gosto de estar, pela singeleza dele, pela simplicidade e pela história dele. A primeira vez que eu vim, eu era um menino de 22 anos, não tinha estrutura, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha motorista, não tinha nada. Eu vim a pé, num hotelzinho lá em Tiberíades, que não era à beira-mar, era no alto do monte, e eu vim a pé. É um caminho longo, você tem que sair de manhã cedo. Vinha e vim, fiquei uma semana talvez, e vinha todos os dias de manhã. Andava, chegava cansadíssimo, exausto aqui, e me deitava por aqui, ficava quieto, ouvindo essa passarinhada. Tem muito passarinho aqui em Cafarnaum, não sei se vocês perceberam a quantidade de passarinho. E de modo que as coisas que me ligam a este lugar, além das histórias da Bíblia, dos fatos que aqui ocorreram, tem a minha historiazinha pessoal, de singeleza de coração vinculada ao lugar. E hoje, enquanto eu estava ali no meu soninho, uma imagem me veio à mente. Foi a imagem de tudo que aconteceu aqui vinculada a ações humanas. A gente fala das ações de Deus na vida humana, mas não sei se vocês já perceberam
que conquanto nós sejamos visitados o dia inteiro por quaquilhões de manifestações de Deus que a gente não nota, a natureza em si é uma sinfonia de graça de todos os lados. A gente come natureza, respira natureza, se alimenta da natureza, vive natureza, somos natureza, habitamos nesse ambiente espaço-temporal de natureza. No entanto, aquelas coisas que ficam marcadas como registros históricos, poderosos na mente da gente, são aquelas onde seres humanos intervêm em favor de seres humanos na presença de Deus. Aqui, por exemplo, é um desses lugares. Você entra pela porta, hoje a porta é ali, mas é hoje. Não necessariamente a porta foi sempre ali. Esse é um lugar que teve muitas portas. Ela, para esse lado de cá, está aberta na direção que nós viemos, para a qual voltaremos, Monte das Beatitudes e outros lugares consagrados e celebrativos. Mas na direção de lá você tem Corazim, você tem Betsaida, você tinha a grande cidade de Júlias, você tinha aldeias e aldeias, de modo que essa era uma cidade aberta, por onde pessoas entravam em busca de negócios. Por aqui passava também, havia mares, negócios e comércio para lá e para cá, um grande movimento, um porto rico, intenso. Pedro morava aqui na cidade. A celebração da presença de Pedro foi estragada por aquela catedral ali, por aquele templo, que é recente, isso tem uns 20 anos, mais ou menos 15 anos que fizeram aquilo ali. Antes era muito mais bonito, só com as pedras escuras de basalto, e você tinha os desenhos das pequenas casinhas, a imagem ficava muito mais natural como ruína para a percepção da gente. Mas era a porta da cidade, que dizem os evangelhos, que o povo se reunia no final da tarde. É uma narrativa de natureza bela, poética, quando diz: e naquele dia, ao final da tarde, todo o povo se reuniu à porta de Cafarnaum, e Jesus curou os doentes, expeliu os demônios, curou os lunáticos. É também aqui em Cafarnaum que você tem essas narrativas cândidas, singelas, como daquela mulher que sofria daquela menstruação, daquele derrame crônico, que era de todo constrangedor para qualquer mulher. A lei de Moisés determinava que a mulher, nos dias da sua menstruação, não podia ser tocada pelo homem por uma relação sexual, e ela tornava imundo tudo aquilo no que tocasse, de modo que era algo que não carregava nenhum contágio do ponto de vista científico, como a gente sabe, mas para a imaginação deles era um contágio de natureza espiritual, era uma realidade impura. Então aquela era uma mulher que se sentia suja o dia inteiro, não existia sempre livre. Então o que se botava eram roupões, eram lençóis dobrados, como já foi no passado, no início do século XX, ainda era assim, pelo menos na minha terra, no Amazonas. As mulheres vestiam fraldão, se amarravam,
Se a menstruação era mais densa, era um constrangimento, era um empapamento desagradabilíssimo. E não havia a ideia da purificação, da impureza religiosa naqueles dias. Aqui, eu estou falando no início do século XX, mas aqui em Cafarnaum, ela era puro contágio. De modo que quem quer que a visse se afastava dela. Ela teve que aproveitar um dia em que a convergência dos olhares para Jesus era tão intenso que ninguém a viu. Porque Jesus estava passando e ele era o objeto de todos os interesses, de todas as atenções. O Evangelho de Marcos diz que todos tocavam nele. Ele virou um fetichismo, um fetiche ambulante. Tinha gente querendo pegar nele porque dele saía poder. Isso já vinha acontecendo em outras circunstâncias. E naquele dia ele ia passando, a multidão o apalpando, e de repente ele para e diz: quem me tocou? Aí Pedro diz: como quem te tocou? Todos te tocam. Ele disse: não, todos me apalpam. Eu sinto toques supersticiosos, toques fetichistas, toques curiosos, toques de todos os tipos, mas alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. Aí a mulher, trêmula, cônscia do que nela se operara, na presença de todos, joga-se aos pés de Jesus e diz: fui eu quem te tocou, e a minha moléstia parou. E Jesus a toma, a levanta na presença de todos e diz: a tua fé te salvou, minha filha. Agora vai em paz. Shalom, shalom. A tua fé te sarou, a tua fé te curou, a tua fé te restaurou. É aqui nesse ambiente que você vê a história do endemoninhado na sinagoga de Cafarnaum, que não é esta aqui, como vocês ouviram. Esta aqui é uma reconstrução do quarto século, depois de terremotos. A original era muito mais singela, era onde se reuniam para ouvir a palavra, e Jesus entrou nela como costumava fazer, e se Pedro morava realmente nos arredores, como se sugere, era um atravessar de rua praticamente. E quando entra na sinagoga, o endemoninhado sai gritando: afasta-te de mim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus repreende o demônio, manda que ele se cale. Não aceita aquela propaganda, não precisa dela, não quer. Ela não é conveniente para o reino de Deus, ela só é uma distração demoníaca, tirando o foco da realidade que Jesus realmente é o Filho de Deus, não como propaganda. Ele não precisa dessa propaganda para ser quem ele é. Como eu disse hoje, ele mesmo não fala de si mesmo dizendo: cheguei, eu sou o Filho de Deus, alguém quer me aceitar como seu único e legítimo Salvador? Ele se introduz como Filho do homem, como irmão dos humanos, como amigo dos pecadores. Foi aqui nesse lugar que ele ganhou esse título, dado pelos religiosos, porque ele se reunia nos bares. Vocês pensam que não havia bares? Sempre houve bares. Se reunia nos bares, sentava às mesas, tomava do vinho, tomava da cerveja deles. Ou vocês pensam que não tinha cerveja? O vinho não era suquita,
Se tomasse muito, embebedava, e a cerveja romana era famosa no mundo inteiro, era cevita. Bebia-se cevita naquele tempo mais do que água. Até porque a água nem sempre era potável, e a cevita era uma garantia de que se estava botando um líquido mais limpo, mais cuidado para o lado de dentro. O vinho também. Comia com eles, ria com eles, se alegrava com as piadas deles, devolvia-lhes o humor como resposta, de modo que os publicanos, dentre os quais ele chamou Mateus, que era o maior deles, o mais rico deles, para segui-lo, e se tornou um dos seus apóstolos e depois autor de um. Ele se alegra quando ele olha e vê aquela fé compartilhada, produzindo aquela ação completamente inusitada, mal-educada, inconsequente, irresponsável. E ele olha para o homem, vendo-lhes a fé, olha o homem. E não diz para o homem, tu estás curado. Ele olha para o homem e diz, a psicologia ainda iria ter que se desenvolver 2000 anos para começar a arranhar o que Jesus estava fazendo ali. Ele olha para o homem e sabe que o homem está paralisado por culpa, paralisado por angústia neurótica, paralisado por pecados, paralisado pela acumulação na consciência de culpas acerca das quais ele nunca se perdoara. Ele vinha trazendo dentro de si o arraigamento de pecados tão intensos que paralisaram a sua vida. Ele se puniu. Ele infligiu a si mesmo a punição da paralisia. Ele se proibiu de exercer seu potencial. Tinha um ser humano profundamente humano, ao mesmo tempo em que imensamente incapaz de parar com os seus próprios pecados, de modo que a mente arranjou esse truque perverso de paralisar o por inteiro, de modo que os anos foram passando e ele foi ficando todo atrofiado, todo encolhido, todo encarquilhado, mas pelo menos não tinha mais poder físico para pecar, para levantar, andar e pecar, como acontece toda hora. Há uma quantidade enorme de ocorrências desse tipo na existência. Hoje a ciência nos diz que 85% dos males que nos acometem, dos mais variados males que nos acometem, decorrem de desordens psíquicas, a maioria delas provocadas por culpa ou por traumas culposos na alma. Jesus olha para o homem, se abaixa e diz: filho. E ele não tem 80 anos, nem 70 anos, ele só tem 31, 32, 33. Talvez o homem fosse mais velho do que ele, uns 20 anos. Mas no Evangelho não existe etariedade, existe relação de amor. O amor sempre olha com a maturidade da autoridade que cura e com a compaixão que acolhe, não importando a idade, como um pai acolheria seus filhos. Filho, estão perdoados os teus pecados. Aí as autoridades religiosas em volta surtam, começam a falar: quem é esse? Quem é esse? O que ele pensa que ele é? De dizer estão perdoados os teus pecados. E diz o Evangelho de Marcos: ora, conhecendo-lhes os pensamentos,
Jesus dirigiu-se a eles e lhes perguntou: o que é mais fácil? Dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que eu, o Filho do Homem, tenho autoridade para perdoar pecados, eu digo a este paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. E o homem imediatamente se pôs em pé, tomou a sua maca de madeira e palha, botou nas costas e saiu pulando de alegria, fazendo parte dessa santa corja que levanta e anda. E aí, o alvoroço se constitui no lugar. E é a partir daí que o meu coração se enterneceu enquanto eu dormia ali de novo, me lembrando das palavras que eu disse lá no barco hoje de manhã. Vocês lembram que de manhã eu disse que quando a gente vê Jesus apaziguando ventos, ondas, andando por sobre as águas, ou multiplicando pães, ou realizando todas as coisas extraordinárias que ele realizou, durante tantos milênios, 2 milênios, isso foi usado como argumento para provar que Jesus era Deus e os outros não. Quantas vezes você mesmo já não falou nas suas discussões apologéticas por aí? Eu creio em Cristo e não em Buda, porque Buda nunca curou ninguém. Você já falou isso? Já ouviu alguém pregar e falar isso? Já ouviu, sim. No meio pentecostal, então, esse é o argumento clássico. Não, eu creio em Jesus e não creio em Confúcio, porque Confúcio só sabia dar conselho. Nunca andou sobre as águas. Mas Jesus andou por sobre as águas porque ele era absolutamente humano. Porque, meu Deus, nós não estamos de brincadeira. Eu vou provar que Jesus é Deus porque ele andou sobre as águas. Deus criou tudo que existe. A demonstração é andar sobre as águas, se ele criou a água. A maior manifestação de que Jesus é Deus encarnado é o fato de que ele suporta a nossa idiotice nos anos. Quando se afirma, quando João, que é o mais explícito de todos os apóstolos, na afirmação de que ele é o Filho de Deus, ao dizer isso, na primeira vez que ele diz porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A manifestação sublime e suprema de Deus em Cristo está nesse amor que acolhe, que perdoa, que aconchega. Não está em dizer para uma figueira, fica seca. Porque tem muita gente com mal olhado que olha e seca a planta, seca um monte de coisas. A mente humana, para o bem e para o mal, tem um poder extraordinário. E a gente usa um percentual mínimo dela, mínimo, irrisório, insignificante. Em Jesus, a mente está no seu poder absoluto, não há limites. Ele não está usando 8%, 10%, 12%, ele é o que eu serei um dia. Ele é aquele em quem eu me tornarei. E me tornarei mais do que ele mesmo demonstrou no espaço-tempo, na história, porque eu ainda estou condicionado à carcaça do mamífero, egótico, predador, egoísta, faminto, entesado, hormonal, frustrado. Mas eu deixarei essa carcaça de limitações, esse corpo de morte, porque eu sou um espírito condicionado a um corpo
Eu não sou o corpo me pertence, eu sou um espírito. E entrarei em toda a plenitude do que esse espírito humano pode ser, segundo Jesus, segundo Cristo e segundo o Cristo da ressurreição. Estão perdoados os teus pecados. O Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. E quando ele diz isso, ele está falando de si e de como ele perdoa pecados, mas ele está falando também de uma transferência que Deus fez e deu a todo filho do homem. Foi por isso que eu disse que nessa cidade, como em poucos lugares, a gente vê a intervenção do homem em favor do homem e a ação de Deus através do homem em favor de outros homens. Porque olha só, você acha que não é assim, que eu estou cometendo uma heresia ao dizer o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é que você recebeu de Deus o poder para perdoar pecados. Não foi o que Jesus disse, que eu tenho que fazer isso até 70 vezes 7 por dia? Perdoar pecados. A minha oração, ensinada por ele, é: perdoa os meus, assim como eu perdoo o de outros. Há uma equivalência. Perdoa os meus, porque eu perdoo dos outros. Porque o Filho do Homem recebeu sobre a terra a autoridade para perdoar pecados. Jesus ressuscita de entre os mortos, aparece aos discípulos no cenáculo em Jerusalém, e qual é a primeira manifestação dele? Soprou sobre eles. Parece uma coisa ridícula. Você ressuscita dentre os mortos, chega, encontra 11 homens apavorados e algumas mulheres perplexas, numa casa com portas e janelas fechadas, com medo dos judeus, e sopra. E diz: se de alguns perdoardes os pecados, serão perdoados. Se lhos retiverdes, serão retidos. Aí você diz: mas eu tenho autoridade para reter o pecado dos outros? Não. Eu tenho autoridade para perdoar pecados. Eu não tenho autoridade para reter pecados, porque o mandamento anterior me manda perdoar o mundo inteiro. E perdoar todo dia, e perdoar a todos. E perdoar indiscriminadamente. É mandamento, é ordem divina. Aí você diz: bom, mas é diferente. Diferente como? Por que que eu teria o mandamento de perdoar pecados se os pecados que eu perdoo não fossem perdoados? Ou por que eu perdoaria os teus pecados e você continuaria andando culpado diante de Deus? Não, quando eu perdoo os teus pecados cometidos contra mim, e que não sejam pecados para a morte, diz o apóstolo João na sua primeira epístola, no capítulo 5, que esses pecados são perdoados. Filhinhos, se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, ore, e esses pecados serão cobertos. É chocante. É algo que o protestantismo, em especial, se arrepia quando ouve isso. O catolicismo adora esse fato porque fez isso convergir para a autoridade sacerdotal, eclesiástica. Ou seja, passou a ser um instrumento de poder. Mas no Evangelho não. É um instrumento de libertação. Eu ando pela vida perdoando todo mundo.
Eu vejo uma pessoa fazendo uma coisa errada, eu digo, em nome de Jesus eu te perdoo. Não sei nem quem ele é. Eu vejo na televisão, a pessoa fazendo um negócio errado, eu digo, em nome de Jesus eu te perdoo, seu idiota. Te perdoo, em nome de Jesus. Se ele não estiver pecando para a morte, se ele não estiver manipulando e trucidando o outro, destruindo o outro, isso aí passa da alçada de qualquer um de nós. Mas sempre que um pecado é pecado humano, a semelhança dos que eu cometo, dos que você comete, e que não atinge de maneira genocida a humanidade, o Filho do Homem me deu a autoridade na terra para perdoar pecados. Não para retê-los. Se eu os retiver, o ensino todo de Jesus diz que eu retenho contra mim. Seria uma contradição ele dizer, se de alguns perdoardes pecados serão perdoados, e se os retiverdes serão retidos. Seria uma contradição se isso significasse que eu tenho o poder de manter alguém culpado. Com a bênção de Deus, culpado. Esse poder eu não recebi. Eu recebi em Cristo Jesus o poder de perdoar pecados, porque eu sou um pecador que fui objeto do amor desse que é amigo de pecadores. Esse ato cura. Quanta gente poderia ser curada se nós perdoássemos os pecados delas? Imagine só a quantidade de pessoas que te ofendem. A mulher, o marido, os filhos, sócios, ex-sócios, vizinhos, gente que engana, que trai, que dá a volta na gente. Mas eu recebi sobre a terra, em nome de Jesus, recebi esse sopro bendito, que me dá autoridade para dizer, estão perdoados os teus pecados. E por esse ato, pessoas são desamarradas, pessoas são curadas, benefícios são trazidos. A graça de Deus penetra o mundo pela ação misericordiosa de todo aquele que se irmana a Jesus na decisão de andar pela terra perdoando pecados em nome de Jesus. Pecados daqueles que diretamente nos ofenderam e pecados daqueles que nem me ofenderam. Mas que eu identifico que ele está caminhando contra ele mesmo. Que ele está andando na direção da autoparalisia, da autopunição, do autoinfringimento. E eu quero lhes dizer, para quem quer que esteja escandalizado comigo aqui agora ou ali, nessa transmissão ao vivo no Facebook, para quantas milhares de pessoas estão assistindo aí, dá para ver? 200 ao vivo. 200 ao vivo aqui no Face. Para quantas estejam nos vendo aqui agora? Eu passei a minha vida inteira fazendo isso. Sem autorização de ninguém, só do Evangelho. Quantas vezes eu já botei a mão na cabeça de pessoas desesperadas, com a certeza absoluta de que por mim fala Cristo, e que eu estou em Cristo, e que eu tenho o Espírito de Cristo, e que eu sou um Jesusinho no mundo, um Cristo de Deus na terra, que eu sou corpo de Cristo na medida em que eu sou uma reprodução, uma expressão dessa manifestação. Quantas vezes, ao ver que a desgraça de uma pessoa é culpa, quantas vezes já não olhei nos olhos inflamados de lágrima, de angústia, de culpa, de desespero de pessoas
peguei com a autoridade na cara da pessoa e olhei e disse, com a certeza do céu em mim, estão perdoados os teus pecados. E você vê a pessoa ser liberta na hora, sair daquele casulo na hora. Agora imaginem o desperdício que nós estamos fazendo com o Evangelho, por não termos a coragem de crer que aquele que me perdoou me manda que eu ande perdoando, que eu me torne parte dessa santa corja perdoada que levanta, anda e perdoa pecados aonde quer que vai. Hoje, aqui, à tarde, eu tenho certeza que alguns de vocês estão pensando profundamente acerca daquilo que retém contra outros, e na medida em que você retém contra você mesmo. E na medida em que você, em nome de Jesus, perdoa, você não só cura o outro, mas você vai curando a si mesmo. De modo que eu gostaria que nós fôssemos de Cafarnaum, tomados por esse espírito que não tem nenhuma presunção pessoal, não tem nenhuma jactância, não tem nenhuma superioridade, não tem nenhum supremacismo. Apenas ecoa e repercute o mesmo amor, a mesma graça de Jesus em mim. Eu continuarei praticando essa heresia, dirão os protestantes, até morrer. Podem ter certeza que eu estou fazendo isso desde menino, porque eu me converti homem, menino, menino, homem, e vou fazer isso até o último dia da minha vida. Quantos endemoninhados já ficaram libertos, não porque eu disse sai em nome de Jesus, mas porque peguei na cabeça da pessoa, ali nos olhos do possesso e disse, fulano, me referindo ao ser humano escravizado, estão perdoados os teus pecados e demônios, sai. Quanta gente doente não começa a sair da sua paralisia, do seu leito de enfermidade, porque você garantiu na autoridade de Jesus que os pecados dela estão cobertos, já foram cobertos. Sabe por quê? Porque eu posso dizer isso? Porque já está tudo pago. Não está por ser pago, já está pago, já está consumado. Não dizer isso é não crer no que a cruz fez. Ora, você acredita que de cima de um púlpito você pode anunciar que Deus perdoa pecados, mas não tem coragem você mesmo de chegar e olhar para a pessoa e dizer já está pago, já está consumado, estão perdoados os teus pecados. Vai. Toma o teu leito, volta para casa, volta para a vida, vai em paz. Senhor Jesus, aqui neste lugar de curas, de perdão, de acolhimento, de chamados, de transformação de existências, um lugar onde ladrões se transformaram em santos, prostitutas se transformaram em adoradoras, hipócritas se converteram à sinceridade, mentirosos se voltaram para a verdade, amargurados foram adocicados, traumatizados foram libertados, envergonhados foram validados. Eu te imploro que nesse lugar de tantas realidades do Evangelho,
que é uma recâmara de memórias da graça e da bondade de Deus entre os homens, tu nos visites a todos nós e plantes essa palavra, esse poder, essa alegria e essa boa nova de sairmos pela terra em nome de Jesus, porque está consumado e porque Ele ressuscitou dentre os mortos e nos deu autoridade para perdoar pecado. Que nós não tenhamos medo de o fazer, que exerçamos a autoridade de praticar e que façamos isso com o coração quebrantado e humilde, sabendo do nosso limite e sabendo que aquele que se põe renitentemente contra a graça, deliberadamente contra a vida, esse terá que lidar contigo, mas sabendo também, discernindo as condições humanas, a relatividade humana, os erros humanos, as falhas humanas, para as quais eu já recebi autoridade em teu nome para declarar que tais pessoas podem se levantar e andar. Dá-nos essa autoridade que Freud não descobriu, que a psicologia não achou, que nenhuma ciência detém, mas que é boa nova do reino de Deus para o coração dos homens. É parte desse poder que tu nos deste, para em fraqueza e em quebrantamento andarmos sobre a terra distribuindo bondade de Deus entre os homens. Faze de nós instrumentos dessa cura, desse milagre, desse desatamento humano aonde quer que estejamos e aonde quer que vamos. É o que eu te peço para mim, que tu renoves isto em mim e que tu plantes isso no coração de cada pessoa aqui, para que o poder do Evangelho se manifeste como realidade palpável, insofismável na existência de cada um de nós. Eu te imploro em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. E mesmo que você ache difícil essa palavra, vá dormir com esse barulho. Deus te abençoe. Vamos em paz. Vamos seguir a nossa guia. Cadê ela? Ah, tá aqui. E vamos para o ônibus.